plano para matar Jesus. Faltavam 2 dias para a festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermentos. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito de prender Jesus em segredo e matá-lo. Eles diziam: não vamos fazer isso durante a festa para não haver uma revolta no meio do povo. Jesus em Betânia. Jesus estava no povoado de Betânia, sentado à mesa na casa de Simão o leproso. Então, uma mulher chegou com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume de nardo puro, muito caro. Ela quebrou o gargalo do frasco e derramou o perfume na cabeça de Jesus. Alguns que estavam ali ficaram zangados e disseram uns aos outros: que desperdício! Esse perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 moedas de prata que poderiam ser dadas aos pobres. Eles criticavam a mulher com dureza, mas Jesus disse: deixem essa mulher em paz. Por que é que vocês a estão aborrecendo? Ela fez para mim uma coisa boa, pois os pobres estarão sempre com vocês, e em qualquer ocasião que vocês quiserem, poderão ajudá-los. Mas eu não estarei sempre com vocês. Ela fez tudo o que pôde, pois antes da minha morte veio perfumar o meu corpo para o meu sepultamento. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Em qualquer lugar do mundo onde o evangelho for anunciado, será contado o que ela fez, e ela será lembrada. Judas trai Jesus. Judas Iscariotes, que era um dos 12 discípulos, foi falar com os chefes dos sacerdotes para combinar como entregaria Jesus a eles. Quando ouviram o que ele disse, ficaram muito contentes e prometeram dar dinheiro a ele. Assim, Judas começou a procurar uma oportunidade para entregar Jesus. Jesus comemora a Páscoa. No primeiro dia da festa de pães sem fermentos, em que os judeus matavam carneirinhos para comemorarem a Páscoa, os discípulos perguntaram a Jesus: onde é que o Senhor quer que a gente prepare o jantar da Páscoa para o Senhor? Então Jesus enviou 2 discípulos com a seguinte ordem: vão até a cidade. Lá irá se encontrar com vocês um homem que estará carregando um pote de água. Vão atrás desse homem e digam ao dono da casa em que ele entrar que o mestre manda perguntar: onde fica a sala em que eu e os meus discípulos vamos comer o jantar da Páscoa? Então ele mostrará a vocês no andar de cima uma sala grande, mobiliada e arrumada para o jantar. Preparem ali tudo para nós. Os 2 discípulos foram até a cidade e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam o jantar da Páscoa. Quando anoiteceu, Jesus chegou com 12 discípulos. Enquanto estavam à mesa no meio do jantar, ele disse: eu afirmo a vocês que isso é verdade. Um de vocês que está comendo comigo vai me trair. Eles ficaram tristes e um por um começaram a perguntar: o senhor não está achando que sou eu, está? Jesus respondeu: é um de vocês. É o que está comendo no mesmo prato que eu. Pois o filho do homem vai morrer de maneira como dizem as escrituras sagradas. Mas ai daquele que está traindo o filho do homem. Seria melhor para ele nunca ter nascido. A ceia do Senhor. Enquanto estavam comendo, Jesus pegou o pão, deu graças a Deus. Depois partiu o pão e o deu aos discípulos, dizendo: peguem, isso é o meu corpo. Em seguida, pegou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois passou o cálice aos discípulos e todos beberam vinho. Então Jesus disse: isso é o meu sangue que é derramado em favor de muitos, o sangue que garante a aliança feita por Deus com o seu povo. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Nunca mais beberei desse vinho até o dia em que beber com vocês um vinho novo no reino de Deus. Então eles cantaram canções de louvor e foram para o Monte das Oliveiras. Jesus avisa Pedro. E Jesus disse aos discípulos: todos vocês vão fugir e me abandonar, pois as escrituras sagradas dizem: matarei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu for ressuscitado, irei adiante de vocês para a Galiléia. Então Pedro disse a Jesus: eu nunca abandonarei o Senhor, mesmo que todos o abandonem. Mas Jesus lhe disse: eu afirmo a você que isso é verdade. Nessa mesma noite, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Mas Pedro repetia com insistência: eu nunca vou dizer que não conheço o Senhor, mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor. E todos os outros discípulos disseram a mesma coisa. Jesus no jardim de Getsemane. Jesus e os seus discípulos foram a um lugar chamado Getsemane. E Jesus lhes disse: sentem-se aqui enquanto eu vou orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro, Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar.
Fiquem aqui vigiando. Ele foi um pouco mais adiante e ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e pediu a Deus que, se possível, afastasse dele aquela hora de sofrimento. Ele orava assim: Pai, meu Pai, tu podes fazer todas as coisas. Afasta de mim esse cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Depois voltou e encontrou os 3 discípulos dormindo. Então disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Será que não pode vigiar nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação. O difícil mesmo é conseguir. Jesus foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. Em seguida, voltou ao lugar onde os discípulos estavam e os encontrou de novo dormindo. Eles estavam com muito sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos, e não sabiam o que responder a Jesus. Quando voltou pela terceira vez, Jesus perguntou: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Basta, chegou a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos maus. Levantem-se e vamos embora. Vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo. Jesus é preso. Jesus ainda estava falando quando chegou Judas, um dos 12 discípulos. Vinha com ele uma multidão armada com espadas e porretes que tinha sido mandada pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei e pelos líderes judeus. O traidor tinha combinado com eles um sinal. Ele tinha dito: Prendam e levem bem seguro o homem que eu beijar, pois é ele. Logo que chegou perto de Jesus, Judas disse: Mestre, e o beijou. Então eles pegaram Jesus e o prenderam. Mas um dos que estava ali tirou a espada, atacou o empregado do grande sacerdote e cortou uma orelha dele. Então Jesus disse para aquela gente: Vocês vêm com espadas e porretes para me prenderem como se eu fosse um bandido? Eu estava com vocês todos os dias ensinando no pátio do templo e vocês não me prenderam. Mas isso está acontecendo para se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Então todos os discípulos abandonaram Jesus e fugiram. Um jovem enrolado num lençol seguia Jesus. Alguns tentaram prendê-lo, mas ele largou o lençol e fugiu nu. Jesus diante do Conselho Superior. Em seguida, levaram Jesus até a casa do grande sacerdote, onde estavam reunidos os chefes dos sacerdotes, alguns líderes dos judeus e alguns mestres da lei. Pedro seguiu Jesus de longe e entrou no pátio da casa do grande sacerdote. Ele sentou-se perto do fogo com os guardas para se esquentar. Os chefes dos sacerdotes e todo o conselho superior estavam procurando encontrar alguma acusação contra Jesus a fim de o condenarem à morte, mas não conseguiram nenhuma. Muitos diziam mentiras contra ele, mas suas histórias não combinavam umas com as outras. Alguns se levantaram e acusaram Jesus com mentiras. Eles diziam: Nós ouvimos quando ele disse: Vou destruir esse templo que foi construído por seres humanos, em 3 dias levantarei outro que não será construído por seres humanos. Mesmo assim, as suas histórias não combinavam umas com as outras. Aí o grande sacerdote se levantou no meio de todos e perguntou a Jesus: Você não vai se defender dessa acusação? Mas Jesus ficou calado e não respondeu nada. Então o grande sacerdote tornou a perguntar: Você é o Messias, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: Sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado do lado direito do Deus Todo-Poderoso e descendo com as nuvens do céu. Aí o grande sacerdote rasgou as suas próprias roupas e disse: Não precisamos mais de testemunhas. Vocês ouviram essa blasfêmia contra Deus. Então o que resolvem? Todos estavam contra Jesus e aí o condenaram à morte. Então alguns começaram a cuspir nele, cobriam o rosto dele e davam bofetadas nele e perguntavam: Quem foi que bateu em você? Adivinhe. E também os guardas o pegaram e lhe deram bofetadas. Pedro nega Jesus. Pedro ainda estava lá embaixo do pátio quando apareceu uma das empregadas do grande sacerdote. Ela viu Pedro esquentando-se perto do fogo, olhou bem para ele e disse: Você também estava com Jesus de Nazaré. Mas ele negou, dizendo: Eu não o conheço, não sei o que é que você está falando. E saiu para o corredor. Naquele momento, o galo cantou. Quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer aos que estavam perto: Esse homem é um deles. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro: Não há dúvida de que você é um deles, pois você também é da Galiléia. Aí Pedro disse: Juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade.
Naquele instante, o galo cantou pela segunda vez e Pedro lembrou o que Jesus tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro caiu em si e começou a chorar. Como não chorar? Esse capítulo ele é um dos mais intensos da Bíblia. Primeiro, acontece a unção em Betânia, que Jesus fala que é para a morte dele. Segundo, Judas, ele decide trair Jesus. E olha que interessante, né? Judas decide trair Jesus, só que na hora da ceia, o terceiro ponto é a última ceia acontece, e na hora da última ceia, Judas é colocado num local de honra. Por quê? Em Marcos não descreve isso, mas em Mateus escreve, porque Jesus ele disse, é aquele que eu vou passar o pão. Só que quando o povo judeu, no costume deles, eles comiam com a mão direita. Então Jesus passou o pão para Judas com a mão direita. Então Jesus passou o pão assim, não passou assim. Jesus passou o pão assim. Então Judas foi colocado à esquerda de Jesus. Mas aqui também dá a entender, porque Jesus fala que comeu do mesmo prato. Do mesmo prato também. Estando perfeito. Longe, não poderia comer do mesmo prato. Perfeito. Então Jesus ele dá para Judas do lado dele, com a mão direita. E um ponto é Jesus em Betsânia, que é quando ele vai para orar e é preso. Quinto, a prisão de Jesus. E o sexto, Pedro nega Jesus. Jesus ele fala, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas seja feito a sua vontade, não a minha. Ele sendo Deus, sabendo o que ia acontecer, por que ele fez isso? Por que ele falou, pô, Senhor, passa de mim esse cálice? Porque Jesus era homem. Jesus, ele era Deus e era homem, ele veio no corpo de homem, ele se fez homem, ele conheceu o sofrimento do ser humano. Assista The Chosen. The Chosen, um seriado fabuloso. Ele conheceu o sofrimento como humano, ele tinha dor, ele chorava, ele tinha tristeza, preocupação. Ele, como homem, ele falava as coisas de homem, sabendo o que ele ia fazer como Deus. E por que ele diz isso? Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Porque ele mostra a submissão completa a Deus. Ele enfrenta o cálice que ele vai enfrentar. Ele se entrega completamente para Deus em meio a tapa, xingamento, tristeza, em meio à cruz, em meio a chicoteamento. Ele se entrega completamente a Deus por você. Ele se entrega completamente a Deus por mim. E ele fala assim, e isso vai acontecer para que se cumpra as escrituras. Eu confesso que eu ouvi isso mais de uma vez, e eu não entendia isso. A gente não consegue prever o futuro. Não conseguimos prever o futuro. Assim como a gente não consegue decidir qual é a família que a gente vai nascer, aonde a gente vai nascer, a gente não consegue prever nada disso. Só que, lembra que eu falei que são 66 mil pergaminhos e todos datados e tal? As pessoas, elas predisseram, os profetas predisseram tudo que ia acontecer com Cristo. Daniel predisse até quando ia vir, tudo certinho. Então, as pessoas, elas falaram quando que Cristo ia vir, disseram o que ia acontecer com ele. Jesus, para ser Jesus, ele cumpre em torno de 300 profecias. Ele cumpre as escrituras. Ele disse, para que se cumpra as escrituras, Jesus ele cumpre em torno de 300 profecias que foram ditas lá atrás. Isso matematicamente é impossível. E agora vem um ponto que eu acho fabuloso, porque esse ponto ele vai ao encontro de você, vai ao meu encontro, vai ao encontro da minha esposa, que é nós como seres humanos falhos. A arma do mundo hoje é a felicidade. Ela vai dizer que você tem que ser feliz, ela vai dizer que você tem que buscar felicidade, que você é perfeito do jeito que você é. Você não é perfeito do jeito que você é. Nós somos imperfeitos. E a gente pode seguir a Cristo. E por que eu estou dizendo isso? Porque olha que interessante.
Pedro ele diz o seguinte: você, lá atrás, você é Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus diz para Pedro, fala assim, isso que a gente revelou foi o Espírito. Por causa disso, você vai receber o nome de Pedro, que é pedra. Sobre essa pedra edificarei minha igreja. Passa um tempinho, Jesus, ele começa a falar a respeito da morte dele. Pedro pega Jesus e fala assim, Senhor, vem aqui. Não, não fala para Deus, cara. Não fala essas coisas não, você está enganado, você não pode falar essas coisas. Jesus diz, se afasta de mim, Satanás. Para Pedro, que seria a pedra angular dele. Depois, Jesus fala para Pedro, fala, você vai me negar 3 vezes. Pedro, não, eu nunca vou te negar. Eu nunca vou te negar. Pedro sabia que ele era Deus, caminhou com ele, viu todos os milagres, sabia o que ele tinha falado, e falou, eu nunca vou te negar. E Jesus fala, antes que o galo cante, eu vou te negar 3 vezes. E Pedro nega as 3 vezes. E detalhe, Pedro nega e jura que não conhece Jesus em nome de Deus. E Jesus, já sabendo disso, ele fala o seguinte, se você falar contra mim, beleza? Se você falar contra Deus, beleza? Só que nunca falarei contra o Espírito. Olha que a Bíblia é linda. A Bíblia é linda. Jesus, ele sabia disso. Pedro falou contra Jesus, falou contra Deus. E Jesus falou assim, se você falar contra Deus, contra Jesus, mas não falar nada do Espírito, tá tudo valendo. Ele conhecia Pedro. E é tão legal que Pedro, ele, por conta disso, Pedro ele tem uma morte de cruz também, só que Pedro ele se julga tão inferior, tão imerecido, que ele fala, não, você vai me crucificar como crucificou Jesus, não me põe minha cruz de ponta cabeça, porque eu não mereço morrer do mesmo jeito. Por muito tempo eu não entendi esse lance das profecias. Eu estudava, entendia racionalmente, mas eu não entendi o peso disso. Por quê? Porque para mim a Bíblia foi escrita tudo junto. Para mim isso daí era tudo a mesma coisa. A Bíblia foi escrita da mesma maneira, mas não é. Gente, a Bíblia ela tem todos os pergaminhos que mostram o tempo das Escrituras. Ela foi escrita de 2000 anos antes de Cristo. O último livro, 400 anos antes de Cristo. E depois ela começou a ser escrita de novo, anos depois de Cristo. Em torno de 50 a 80 anos depois de Cristo. Pelos discípulos. E tem várias escrituras em vários lugares a respeito da Bíblia. E aí minha paixãozinha se emociona com esses capítulos. Me coloco como participante da história. Também. Se eu estivesse lá. Eu me coloco como participante também, e às vezes eu me coloco na condição de filho merecido. Eu também, falo, meu Deus. O que eu posso fazer para... Não sei a palavra. O que você pode fazer para Cristo? É isso que nós estamos fazendo aqui, isso é uma entrega. Esse canal é uma entrega. A gente se entregou a Cristo, se Ele puder nos usar, eu desejo que Ele me use, desejo que você esteja sendo impactado com essas mensagens. Confesso que como médico eu me emocionava muito pouco, eu era extremamente frio. Uma vez foi tão legal que meu pai ele pegou e falou o seguinte, falou, pô filho, tem um cara que o papai vai, um mecânico, que ele fala tanto de Deus que ele se emociona com Deus. Eu falei, olha pai, que legal isso. Essa emoção é a entrega que ele está tendo. Eu queria sentir isso. Falei para meu pai, eu queria de fato sentir isso. Às vezes a gente tem que tomar cuidado com a emoção e com a entrega pelo Espírito, porque as coisas se confundem para a gente que é carne, né? Mas eu queria sentir isso. Hoje,
Meu amorzinho, sente. Graças a Deus. Hoje eu sinto e eu desejo que você se entregue para Cristo. Você morreria por uma mentira? Você atacaria um soldado romano por uma mentira? O soldado romano foi atacado, cortaram a orelha dele. Em Marcos, ele não se lembra de escrever que Jesus curou a orelha do soldado, mas Jesus curou a orelha. E Jesus diz que quem usar a espada para atacar, morrerá pela espada. E não é o que ele deseja. Agora eu quero falar a respeito dos judeus, dos fariseus da época. Eles mataram Jesus para defender Deus. Eles mataram Deus para defender Deus. Olha como o orgulho ele é tão grande. A gente tem que tomar muito cuidado porque Deus, Jesus, não precisa de guerreiros. Jesus não quer guerreiros. Jesus ele quer que você ensine por amor, ensine por servidão. Ele diz isso, por servidão. Ele quer que você não seja guerreiro de Cristo, ele quer que você seja um servo de Cristo. É diferente. Ensina com servidão e com amor. Obrigado pelos likes, isso ajuda muito o canal a crescer. Assista The Chosen. Se você tiver algo para falar, para nos ensinar, a gente está apto a ouvir, a gente adora ouvir. Deixa um agradecimento, a gente também não é só oração, deixa seu agradecimento. E mais uma vez, faça parte da família real. Família real, por quê? Porque nós somos filhos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e porque nós falamos com realidade, com amor em Cristo. Eventualmente vai ver um trem de roupa secando aqui, família real. Se inscreva, deixe seu like, nós amamos a sua vida em Cristo Jesus. Até amanhã, pessoal. Cada um de vocês. Tchau, tchau.